Fala galera, vamos lá para mais um grande episódio hoje. A gente está aqui no Gramado Summit, grande evento com grandes pessoas brilhantes e claro, a gente não podia deixar passar esse grande momento de trazer um grande parceiro nosso aí, que movimenta esse ecossistema também, que é empreendedor, que tem visão de longo prazo há muitos anos. Conheci esse cara aí em algumas palestras, né, Cris? E a gente sabe que é importante a gente estar nesses ambientes para que a gente possa se comunicar. A gente está aqui com a GSCast e Comunicando Andando, com o meu grande parceiro Nando. Como é que tá, meu irmão? Seguimos a nossa caminhada por aqui, né? E antes de trazer o nosso convidado para a mesa, deixar aquele abraço clássico para os nossos parceiros da Sede Estúdio de Passo Fundo, Neno e Alexandre, que estão fazendo realmente as coisas acontecer ali nas picapes e trazendo esse conteúdo sempre de qualidade. Além do conteúdo, é muito importante qualidade de áudio e vídeo. E se tu precisa dessa qualidade, chama os caras que a qualidade tá garantida. Não, e além deles estarem em Passo Fundo, o que eu sei é que eles têm um podcast itinerante. Nós vamos andar. Então, se tu quiser andar pelo mundo, esses caras estão preparados para acompanhar vocês. Eles. Olha aí, já temos um lead qualificado aqui. Já vai sair com o contrato feito, porque tem muita coisa boa pra gente construir junto. Meus caros, sem mais delongas, porque aqui a gente traz gente mais inteligente, mais influente do que a gente para aprender um pouco mais. Eu tô trazendo meu grande amigo e irmão aqui, Christian Cavaleiro. Não é meu primo, mas é um grande parceiro. Vai lá, meu irmão, como é que tu tá? Antes foi o Rodrigo, agora que só tá trazendo teus parentes. Tô trazendo só os amigos, os cupincha. Né? Só os cupincha, como diz a minha terra. Christian, te apresenta, meu irmão, e traz um pouco aí do teu panorama de vida. Como é que chegou o Cris até hoje? Obrigado aí, Rodrigo, né? A minha história, eu tive 4 empreendimentos depois de ter uma temporada militar, fui militar quase 10 anos. Então me trouxe ali muita hierarquia, disciplina, missão dada, missão cumprida, aquelas coisas que a gente aprende na caserna, né? E eu tive 4 empreendimentos, tá? Teve 2 ali que não deram certo, mas teve um que deu muito certo, que é a GetNet, uma empresa que a gente começou em Campo Bom. Nós éramos executivos da empresa, tinha 2 donos investidores. E a gente começou como uma startup quando ninguém se falava o que era nem startup. Nem se sabia, né? 2003, né? Interior, né? Tinha que pegar ali a BR todo dia, 60 quilômetros para ir, 60 para voltar. Então convidar as pessoas para ir trabalhar lá era um desafio. Um desafio absurdo. Um desafio, né, hoje cara? As pessoas não querem nem ir para a empresa, imagina. Tudo ir home lá. office. Então a gente tinha um propósito muito grande, um sonho de romper o duopólio de cartões, né? Que era 2 grandes empresas com bancos enormes por trás. E nós queremos fazer nossa rede, nós vamos fazer crescer esse negócio. E esse sonho cresceu, deu certo. A gente acabou se aproximando do Santander. Depois, o Santander fez uma joint venture e aí adquiriu a empresa. Em 2014, eu fui convidado a continuar na companhia, saíram todos os outros executivos. E ali nós experimentamos uma nova fase, digamos assim, foram 6 empresas diferentes em quase 20 anos que eu estive ali. E como vice-presidente de tecnologia e inovação, operações, os problemas estavam sempre na minha mão, né? Mas a bomba estoura em ti, né, Cris? Sempre estoura na tecnologia quando tu não tá um passo à frente. E a gente sempre tinha que estar um passo à frente da concorrência, do mercado, e foram experiências muito boas. Passei a ser um comercial depois de algum momento, vendendo, argumentando, ajudando a vender na frente, né? Porque chegava numa grande empresa, um grande varejista, era o CIO primeiro te questionando. Total. Né? Depois virava uma questão financeira. Então, foram boas experiências e aí, depois de ter quase 20% do market share no Brasil, fui convidado para criar a empresa global, né? Que levamos aquela marca GetNet pequenininha que começou aqui para o mundo todo. Hoje tu vai no Atacama, tu vai em Ushuaia, tu vai lá no interior da Espanha, no interior de Portugal, no interior do México, né? Todos os grandes marketplaces do mundo estão conectados, então a empresa deu muito certo. Ótimo. Antes de entrar nesse assunto que me deixou curioso, como é que tu largou a carreira militar, que é difícil, né? Tu se largar para ir para um mercado corporativo. Eu tive vários amigos que seguiram carreira, né? Eu não era
de carreira, estava ali entendi. como oficial R2 ali, mas trabalhava no Centro de Informática do Exército. Então eu tinha me formado e estava dentro da própria área, trabalhando com mainframe, tá? Cartão perfurado. Isso existiu, viu, galera? Existiu, né? Vocês hoje é tudo muito fácil aqui, né? Tinha aquelas caixas com cartão e tudo, panelão com 20 mega, né? Fita, microfilmagem, todas aquelas coisas do passado. Então foi muito legal viver todas essas experiências, trabalhar com COBOL, com linguagem de máquina e tudo, né? E essa experiência eu sempre quis muito, eu sempre era muito inquieto, então eu queria fazer mais. Meus amigos com 48 anos estão aposentados, os militares, né? Sim. E eu aqui com 57, hoje estou sempre pensando em fazer alguma coisa nova. Então eu sempre fui muito inquieto, muito ambicioso também em realizar, em construir coisas, né? Então eu montei a primeira empresa, que foi uma empresa de desenvolvimento de software, essencialmente, mas nós vendia máquina, vendia software, vendia tudo, instalava rede, puxei cabo de rede, coaxial, né, com solda na época. Então aprendi, era muito curioso, que meu pai me ensinou a elétrica, hidráulica, essas coisas todas. Desde criança eu vi ele fazendo, então até hoje a maioria das coisas eu que conserto em casa, né. Então foi muito natural, mas a minha primeira empresa eu brinco que ela era um bonsai. Ela era bonitinha, mas não crescia. E a gente vê muito isso no mercado hoje, as empresas sofrendo para poder escalar, né? E aí quando veio a oportunidade da Get ali com o Zé Renato ali, a gente já se conhecia, ele me convidou, vamos abrir juntos aí, e foi esse o desafio que me encantou, né? De construir algo realmente relevante, gigante, deixar um legado aí. Dentro dessa definição de mercado, que eu disse disruptivo no cartão de crédito, enfim, no crédito como um todo, tu comentou que era um mercado de grandes bancos, né? Em algum momento vocês têm que se juntar a um para virar a potência, como tu disse, Santander. A primeira ideia, e talvez pivotar para buscar um grande banco, a primeira ideia era realmente seguir com as próprias pernas e daqui um pouco faltou fôlego e vocês buscaram essa união para conseguir brigar com os gigantes, ou estava dentro desse desenvolvimento de negócio, enfim, como startup na época, sem saber que era uma startup? A gente pivotou umas 10 vezes, né? Fizemos de tudo, cara. Eu digo, galera, não tem. Ou seja, dá certo pivotar também, né? Jogo. A gente, na verdade, a gente não pivotou, a gente abriu produtos novos, porque qual é que era o objetivo? Montar uma rede de captura de transações. Para tu montar a rede, tem que ter produto. E tu tem que ter o cliente o usuário com cartão e o cliente estabelecimento comercial, um posto de gasolina, uma farmácia, uma tabacaria. Então, para ter o cartão, eu tinha que ter um private label, uma bandeira de cartão convênio, alguma coisa por trás. Então nós tínhamos que montar os dois. Então a gente chegava lá num private label, tinha 70 no Brasil na época, e ele tinha lá seus 3 mil clientes de cartão, e ele perguntava, qual é o tamanho da tua rede? Cara, eu tenho 1.500 pontos lá no Rio Grande do Sul. Não, eu quero o Brasil inteiro. Aí eu disse, pô, tá bom, mas eu vou ter um dia. Não, mas então eu não quero. Quando a gente ia num posto de gasolina, o cara já tinha 7 maquininhas em cima da mesa. Uma para cada cartão. Eu disse, não, eu não vou ter mais um aluguel, mais uma maquininha, só para um cartão, não quero. Eu quero uma que tenha todos os cartões. Então nós ficávamos entre ovo e galinha, como é a grande maioria dos negócios. Total. Então o que a gente aconteceu? A gente começou a desenvolver produtos para colocar dentro da maquininha. Correspondente bancário, bilhetagem de transporte, cartão Serasa, captura de cheque, tinha na época, validar o CNPJ de uma empresa, um CPF. E aí, de todos esses produtos, eles cresciam, mas não tinham potência, né? Mais cartões convênio, cartões private label. Então, uma dezena de produtos. E para cada um desses produtos, equipe, investimento, equipamento, toda essa coisa, né? E um data center próprio crescendo, né? Até que a gente fala que a sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. Total. E a gente estava sempre preparado, estava pesquisando, estudando. Vocês devem lembrar, não sei se vocês viveram isso, mas o celular, quando saiu, era um cartãozinho de pré-pago, tu raspava, pegava aquele código, digitava ali e habilitava um crédito, R$20, R$10, R$50. Nós olhamos, aqui tem negócio.
se a gente pegar esses cartões, botar num banco de dados, fazer uma distribuição de crédito para os estabelecimentos comerciais, pagar com 3 semanas lá, cobrar com 1 semana aqui, 1 semana de float, está aqui o dinheiro. E aí, cara, o negócio começou a dar certo, a gente começou a fazer contrato com todas as teles no Brasil, tinha 9 filiais que a gente abriu, 500 vendedores no Brasil inteiro, e começamos a armazenar aqueles dados de cartão e distribuindo na ponta. Então eu dava um crédito 2.000 para ele, um crédito 3.000 para ti, tu vendia, eu fatiava ele, te mandava um boleto, tu pagava, eu pagava a administradora. E aquilo começou a dar certo, começou a escalar. Nós chegamos a ter 30% do market share no Brasil de distribuição de telefonia. E aí aquilo nos propiciou crescer a rede. Porque aí, naquele estabelecimento comercial que eu chegava e tinha que cobrar um aluguel dele, eu comecei a diminuir o custo do aluguel. Disse, não, eu te boto uma maquininha aqui, eu te trago um negócio novo que tu vai ganhar dinheiro em cima dele, vou te dar 7% de comissão se tu vender, vai eliminar um produto de roubo que tu tem hoje aqui, que os cartãozinhos de roubo os caras iam lá para roubar, junto com cigarro, junto com dinheiro, e eu vou crescer minha rede. Eu te trago aqui mais 10 cartões que a gente está capturando, se tu quiser validar um Serasa, se tu quiser, aí os outros produtos começaram a ser complementares na oferta. Começou a fazer sentido, né, Cris? E aí o negócio deu muito certo, né? A gente começou isso nós estamos falando já em 2006, a gente fez uma reunião com os donos para apresentar um planejamento estratégico, e aí a gente apresentou, olha, nós estamos com 30 mil pontos, nós queremos chegar a 50 mil, 60 mil, precisamos de mais tanto de dinheiro e tal. E aí o dono fez uma pergunta na época, né? O senhor Ernesto ali, 2 pessoas que a gente aprendeu muito, o seu Guilherme, o senhor Ernesto. Eles já eram empresários. Já eram empresários consolidados, né? Em vários ramos, né? Pecuária, hotelaria, sapatos, né? Um monte, cartão convênio, Good Card, que é onde a empresa nasceu também. E aí eles perguntaram, o que precisa para a empresa ser vista por um grande banco? Porque o negócio é um negócio de banco. O negócio de transação, no Brasil, principalmente, ainda é um negócio de bancos. Claro, tu ia concorrer com grandes. Tu ia concorrer com esse cara, tu tem que estar aliado com alguém. E aí eles, olha, a Max tem 100 mil pontos, então se a gente tiver 100 mil, nós estamos grandão, vamos ser o 4º player, né? Então tá, amanhã o dinheiro na conta de vocês, eu quero 100 mil pontos. Aí o Christian, que era o cara de TI, virou um cara de planejamento de expansão com 8K, o plano 8K que a gente chamou, que era 8 mil estabelecimentos novos por mês. E aí começamos a crescer numa velocidade absurda. E aí, era caminhões chegando com maquininha, fila com 300 pessoas para ser contratada. A TI era 50 num dia, 60 no outro, em 2 meses era 200 pessoas. Então era um crescimento acelerado em toda a companhia, né? Call center, tinha uma sala, amanhã, vamos pegar aquela sala do lado, já estava ocupada, não dá, vamos pegar uma andar de cima. Então um crescimento vertiginoso. E é óbvio, tu cresce desordenadamente assim, né? Não tem processo que acompanhe, não tem TI que acompanhe. Cresça, depois organize. E organiza, e foi o que aconteceu. A gente teve uma onda grande de crescimento, organizamos, conseguimos, aí fizemos um evento em São Paulo para comemorar os 100 mil pontos. Convidamos a nata do sistema financeiro brasileiro na época, né? Faria Lima inteiro. E aí daquele evento saíram 3 reuniões. Uma com a HSBC, uma com a Caixa Federal e uma com o Santander. Os bancos que eram excluídos, né, do processo de arranjos que tinha na época. O HSBC, o banco não teve apetite, acabou até saindo do Brasil depois. Caixa Federal, Banco Público, tudo é mais lento. E o Santander já tinha experiências no mundo, né, em outros países, e se interessou. E a gente foi subindo na hierarquia e caímos na graça de um senhor chamado Mário Canteiro, e que veio da Espanha para nos conhecer. Eu estava de férias, primeira vez em 4 anos. Bem na minha Voltei das férias, viramos umas 3 noites lá, montamos uma apresentação, os caras adoraram. E é isso aí, vamos junto. E aí deu certo. Foi um namoro ali que não parou mais, né? Foi um êxito total na época, Cris, ou foi uma parte que vocês ficaram como executivos? E nós éramos executivos, né? A gente teve um partnership também na operação.
O banco ele comprou 88,5% da companhia depois de 4 anos de joint venture. Então foram 2 anos preparando, mais 4 anos de... Então foi um namoro de 6 anos até ele efetivamente comprar. Isso é muito louco esse momento, né, Cris? Quando o cara complexo, tá fazendo um M&A, né? uma incorporação, e o cara assim... Cara, eu só respiro depois que cair dinheiro na minha conta. Porque mesmo assinado pode dar problema. Não, o contrato, a gente montou toda a operação e o contrato foi assinado 2, 3 meses antes. Sim. De botar no ar. Então foram 2 anos de auditoria. Eu passei por 18 auditorias. Auditava o fiscal, me auditava a área jurídica, me auditava processo, me auditava. Então a TI tinha que estar em todos, né? E a gente sempre foi queria tudo preto no branco, tudo arrumado. Então mesmo os erros e os problemas, estavam aqui os problemas e como a gente vai resolver, né? A gente sempre foi muito fair com relação a isso. E trouxe essa confiabilidade da relação e depois nós continuamos, né, ainda participando, os próprios donos, como conselheiros também. E aí, 5 anos depois, eles efetivaram 100% da compra, né? E aí eu fui o único que continuou também ainda, mais uns 4 anos, 5 anos ali apoiando. Sim. Quanto tempo tu ficou de ano sabático, Cris? Porque tem essa pegada, né? O cara faz um exit e diz assim... Cara, agora eu quero ficar uns 10 anos viajando. E aí dá 1 mês, 2 meses, ele tá assim... Tia, mas eu acho que dá pra fazer um negócio com esse negócio aqui. Quanto tempo tu ficou, Cris? E aí, o que tu enxergou depois, né? Ele viu um negócio no cartãozinho de celular, pô. Exato, não vai ver um negócio qualquer coisa ele acha lugar. É difícil tu dar sempre 2 tiros e acertar na mosca, né? Exatamente. E até não é responsabilidade de muita gente boa. Sei lá, 10 mil pessoas passaram na GetNet e mais 10 mil depois que eu saí. Agora no mundo inteiro, tem sedes em todos os países, né, grandes. Então é um trabalho de muita gente muito qualificada, né? É óbvio que o DNA, a cultura, são coisas que vêm da alta gestão, mas a empresa foi se adaptando com o tempo e absorvendo também das bases, né, do próprio mercado que ela atuava, né? Eu, quando eu pensei em sair, já pensei umas 3 vezes em sair da companhia e sempre vamos de novo, me ajuda aqui. Não. Dá uma tentada. E aí no fim ali eu fiquei 6 meses, basicamente, que era o meu contrato efetivamente que eu podia. Aí eu fiz investimentos em startups, me preparei bastante para a nova fase, ajudei algumas startups como CEO também, mas hoje eu sinto que o meu propósito é ajudar as companhias também, com a minha experiência, fazerem elas adquirirem os seus resultados. Então, como conselheiro hoje, eu participo de 10 conselhos, então eu ajudo com 2 enfoques. Primeiro, olhar a governança e estabelecer que ela tenha governanças mínimas de processos, comitês, e isso é fundamental para ela poder trazer confiabilidade para os seus clientes, para os seus profissionais, mas olhar o futuro. Então eu desacomodo muito, né? E a função do C-Level nas companhias é uma função muito solitária. O CEO Totalmente. É muito solitário. Totalmente. Ele está pressionado pelos fundos, pelos investidores, pelos seus pares, pelo C-Level. E não pode compartilhar muita coisa, né, Cris? Não consegue compartilhar, trazer um diretor e eu estou com essa ideia, eu acho que eu vou demitir o fulano. Então ele não tem muitas vezes a quem recorrer. O próprio conselho, às vezes, dessas companhias são conselhos institucionais, com pessoas de todos, né, com interesses próprios, né? E eu me coloco como um conselheiro independente, como um parceiro dele para dizer para ele as coisas que eu queria ter ouvido lá atrás. Total. Seria importante. Alguns me disseram, mas a grande maioria não me dizia, né? Então esse é o meu foco hoje. E tem uma questão, né, Cris, nessa mesma linha, até para aproveitar e depois trago o Fernando aqui, é essa questão do que tu está envolvido hoje. Eu tenho o prazer de te conhecer aí de longa data nessa jornada que a gente está empreendedora, e eu sei que tu tem aí um projeto muito importante que é a Mais Pra Ti. Então, além de todo o teu histórico empreendedor de sucesso, com os seus percalços e desafios que a gente sabe que são inerentes ao empreendedorismo, então tu precisa passar por essa antifragilidade para te evoluir no tempo e ser resiliente, disciplinado e constante. Mas conta pra gente um pouco mais desse grande projeto, essa grande iniciativa que é o Mais Pra Ti, para que o pessoal aqui possa tanto se aproximar, aqueles que são desse segmento e querem se inteirar, como também os apoiadores, mantenedores que acreditam, assim como a gente, nesse grande propósito que é impulsionar esse ecossistema.
A atividade associativa ela é muito bacana. Eu sempre tive vinculado, né, a CESP, o Sucesso, as entidades tradicionais, né, e ajudei a fundar o Mais Pra Ti em 2019 ali, que foi uma iniciativa de um grupo de empresários de, eu tô com falta de mão de obra, a universidade não me entrega gente suficiente, a demanda de gente é muito grande, nós estamos aqui num rouba-monte, eu tiro da tua, pago um pouquinho a mais, estrago o cara, aí o outro vem, me rouba, paga mais ainda e nós temos uma ineficiência nesse negócio. E aí, partindo disso, vamos formar mais gente, né? E começamos com trilhas, eu fiquei um bom tempo ali só apoiando remotamente, e aí, nos últimos 3 anos, me convidaram, Christian, assume aí agora, tu tá com mais tempo. E aí tá muito, muito legal, porque a gente tem formado aí de 500 a 700, agora estamos uma turma de 850 pessoas ali, formando full stack e preparando para o mercado, já com IA, um cinto do Batman ali para o cara entrar já rodando, né? Então, a gente faz uma seleção, faz uma prova e traz as pessoas. Sou praticante de arte marcial desde a adolescência, então 40 e poucos anos já. Sim, ontem conheci o nosso outro primo cavalheiro que me mostrou a foto. Mostrou uma foto treinando lá com 16 anos, né? E ali eu me lembro de estudar, né, do budismo, né? Viva metade para si, metade para os outros. Na época, adolescente, eu nem me dava bola o que é isso, né? E com o tempo comecei a me dar conta que a gente tem que formar novas pessoas, né? Seja novas lideranças, novas pessoas. Então eu dou uma boa parte do meu tempo hoje para 4 entidades. Né? O Mais Pra Ti é fundamental na formação, na educação. Nós só vamos mudar pela educação. Qualquer outra coisa a gente está enxugando gelo. E mesmo com a educação é 2, 3 gerações para fazer virar a chave. Estava olhando ali uma palestra agora da Suzuki ali, contando da viagem dela no Japão e mostrando as crianças com 4 anos pegam o metrô sozinhas. Porque a população cuida delas, não precisa te preocupar. E elas chegam na escola, elas vão limpar o banheiro da escola. Não tem zelador na escola. Elas estão ali, ela vê um papel no chão, ela ajuda e põe no lixo. E essa educação, cara, nós estamos muito distantes de um negócio desse. Muito distante. Então a gente tenta fazer a nossa parte ali. A parte da música, que eu acho que é fundamental, sou conselheiro da orquestra do Teatro São Pedro. Muito boa, aliás, já tive o prazer de presenciar e eles são excelentes. A gurizada ali tem a orquestra principal, profissional, que se apresenta, né, no Brasil inteiro. E tem a orquestra jovem que a gente muitas vezes pega de áreas vulneráveis, dá um violino e muda a vida daquele jovem. Né? E muitos talento, ali, né? Já seguiram a carreira de música e estão tocando até na Europa. Então, nós vamos, né, contaminando, né, pelo bem isso. Tem o Instituto Brasil Digital, que eu entrei há pouco tempo também, tem essa pegada forte da cultura organizacional, né, de formar pessoas e associações. Né, e o Recomeça RS, que eu abri na enchente. Aí é minha associação. E a gente ajudou mais de 1.500 pessoas, mais de 2.000 animais. Ajudamos ali nos resgates e financiando projetos de 10 a 25 mil cada um deles. Foram 150 projetos que a gente ajudou nesses 2 anos aí que está fazendo. Então, me orgulha muito ali de tudo que a gente fez. Né? Óbvio que não tem enchente hoje, as doações diminuíram, né? Mas a gente criou uma rede de mais de 500 pessoas ali pelo bem, né? Seja num resgate, num animal, numa casa nova que a gente deu para as pessoas, né? No resgate de uma cozinha, numa loja de celular, numa empresa de pilates. Não, são N cases aí que a gente ajudou a reconstruir, a recomeçar a vida dessas pessoas. Só quem viveu sabe o que foi, né? Christian, dentro dessa tua jornada, tu trouxe naquele momento de um crescimento acelerado, que um mês era uma coisa, no outro era outra, 2 meses depois era 3 vezes mais. E a gente está vivendo isso nesse momento, né? A inteligência artificial parece que a gente precisa estar em cotação 3, 4 vezes maior do que talvez a gente até seja capaz de absorver.
e aproveitar aquilo que realmente é bom, né? Começa a usar tudo e não usa nada. E dentro desses projetos que tu mencionou aqui, tem vários níveis, né, de percepção de pessoas, de crianças, de vulneráveis talvez. Como fazer para que em cima da educação a gente consiga aproximar esses mundos, para que todo mundo tenha oportunidade, e não só oportunidade, mas oportunidade certa, se não um grande talento, como tu disse que na música tu entrega um violino e o cara vira um astro aí, talvez no digital ali a gente também perca um cara porque acelerou demais ou deu a ferramenta errada. Como construir essa jornada para fazer o cara realmente performar e fazer sentido todos esses projetos darem o resultado lá, que é botar a gente no mercado e qualificado, né? Eu vejo assim, a função do educador hoje é uma das mais difíceis, né? Porque se a gente olhar na história, né, eu sou um X quase baby boomer. E eu olhava para cima, para o meu chefe, para o meu pai, para qualquer um, sim senhor, não senhor. Né? O que ele dizia era regra absoluta, e eu confiava e vamos embora. E ele nem sabia tudo, mas tinha uma experiência de ter vivido um monte de coisa. Né? Eu não tinha Barça, quando eu queria alguma coisa, eu tinha que ir na biblioteca pública, fazer pesquisa, o que eu vou pesquisar, para onde eu vou estudar, fazer isso aqui. Então tudo era muito difícil do acesso à informação. Hoje, cara, uma pessoa com um celular com $20 tem a mesma informação que uma pessoa com $1 bilhão. Total. A informação está universalizada, quase 100% de tudo está digitalizado. Qualquer coisa sobre qualquer coisa tu pode aprender de forma independente. Então tu imagina, coitado do professor em sala de aula tentando ensinar alguma coisa. Na época do Google já era difícil. Né? O cara entrava lá, professor, isso aí que tu tá falando aí não faz sentido. Já desafiava o cara. Aí o cara ia lá, não, cala a boca, fecha isso aí, e não quero que use o celular na minha sala. Isso está mudando. Né? Então, o professor hoje, ele chega e diz, nós vamos falar sobre tal assunto. Vocês têm 20 minutos para pesquisar e nós vamos aqui estabelecer a fronteira do conhecimento desse negócio e eu quero ideias novas. Pô, é diferente a forma de aprendizado, né? Sem contar que hoje tu pega ali um óculos de realidade virtual, cara, eu quero ser um soldado de Napoleão. E na guerra tal eu quero viver aquela experiência de ter vivido aquelas guerras dele. Cara, eu vou aprender muito mais de história do que eu tinha que decorar isso na época, né? Eu quero ser um astronauta agora, eu vou virar um astronauta e vou entender a rotação da Terra, a translação, de uma forma muito mais lúdica, muito mais efetiva. Então, eu acho que a educação ela vai se transformar absurdamente. Hoje, com IA, o Peter Diamandis fala, né, os próximos 15 anos vão mudar radicalmente o que a gente aprendeu na humanidade inteira. Né? Quanto tempo a gente demorou? Décadas para o trem, né, o aço, o carro, todas essas tecnologias. O próprio celular demorou 10 anos para estar, a internet mais 10, 15 anos para estar pulverizada. Eu sou do tempo do internet de escada. Mas eu também tinha que esperar até meia-noite lá para fazer um pulso só. 10 mil reais a conta, né, cara? E não ser xingado. Não, tá louco, cara. Chegava então, uma conta de R$1.000. E hoje aqui tu reclama que tá lento, né? Gastando terabytes por dia. Só que é outra briga. Agora é a briga dos tokens, né? Da alucinação, da informação mais consistente. Né? Mas eu vejo que está muito acelerado. Está disponível para todos. Teve a era do hardware, né? Lá atrás, onde o hardware era caríssimo e o software não valia nada. Aí depois inverteu completamente. Eu me lembro que comprava um mainframe lá, um servidor grande. Cara, 80% o custo era software, era licença de uso do software. E 20% era lata. Né? E os incentivos fiscais e os trabalhistas iam acompanhando isso também. Hoje é o contrário, né? A IA está devorando software. Então, tu pega mesmo as grandes empresas, os players de ERP, de CRM, que eles estão se fechando. Cara, não quero mais que a IA acesse aqui. Esse dado aqui é meu, proteção, LGPD, mas na verdade ele está vendo que ele está perdendo espaço. Que ele poderia estar desenvolvendo o que está todo mundo desenvolvendo de forma satélite, então ele se bloqueou. Quanto tempo vai durar isso? Então nós estamos vendo essa nova guerra da IA devorando o software, né? E mudando esses paradigmas de mercado.
Mas essa guerra ela não tá atrelada também à desinformação? Porque tu mencionou que na tua época tu tinha que ir lá folhear a Barça, mas ali tava a informação. Hoje tu faz por uma IA que se diz a revolução e a solução para muita coisa. Se tu fizer 3 vezes a mesma pergunta, ela já dá 3 respostas diferentes. É verdade. E até se tu for levar isso para... Meu filho é médico, né? Levar isso para medicina, né? Eu subi todos os diagnósticos da minha mãe agora. Cara, me deu ali uma precisão. Eu fui falar com o médico. Uhum. E questionei o médico, isso, aquilo. Ele disse, não, é por aí mesmo. Vamos tentar isso aqui. Não, isso aqui não faz sentido. Então é óbvio que o especialista é fundamental para te trazer a segurança, mas tu chega muito mais informado, né? Tu tira uma foto de um equipamento, sim, ele te traz o manual e como resolver o problema. Perfeito. Não precisa ficar olhando horas vídeos no YouTube, olhando o manual, né? Qualquer coisa tu consegue aprender de uma forma mais lúdica, mais rápida, né? É capaz de aprender a pilotar um avião sem nunca ter entrado nele, né? Sim, a gente vê eu estava vendo uma matéria ainda falando sobre a preocupação das montadoras de veículos. Essas novas tendências de carros autônomos e preocupação de controle da informação e cybersecurity de empresas chinesas nos Estados Unidos, eles estão buscando agora analisar o tipo de controle para que nenhum Tesla entre na China para trafegar, porque eles têm as câmeras que mapeiam a cidade inteira, mesmo parado o carro. Então é a mesma coisa que a gente ocorre com o celular. Então quando a gente está aqui, estão nos ouvindo, estão nos vendo, isso, diga o que disser, é isso que está acontecendo. Tanto é que os algoritmos, se eu falar pizza, eu vou sair daqui e vou enxergar 10 pizzarias no meu celular, né? E aí, talvez, dizem que existirá uma tendência onde nos países só existirão os carros onde serão fabricados no mesmo país. Então, Estados Unidos vai ter os próprios carros, a China terá os próprios carros. Porque senão, se tu imagina um carro da China próximo de um aeroporto, ele vai saber quanto tempo demora para sair um jato de emergência para atacar um outro país, com o carro parado perto do aeroporto. Simplesmente por um carro estar ali. Qual é o tráfego aéreo aqui? Onde é que eu tenho que atingir? Quanto tempo ele leva para sair? Velho, é muita informação que tu tá com um carro, o que antes era uma outra coisa. Hoje, não, hoje a gente dirige um Android, né? Uhum. Tu dirige um celular com rodas. Nessa linha, Cris, entendendo essa transformação do digital, cybersecurity, IA, na relação profissional, a gente tá vendo que, bom, o que antes, e aí é mais pra ti, tem muitos propósitos também, né? De formar novos profissionais para TI, por exemplo. O que antes a gente dizia, não, tecnologia, desenvolvimento de software é a profissão do futuro. É o que vai mudar o mundo. Se tu quer escolher uma profissão na faculdade, escolha essa. Hoje já não é mais assim. Já estão dizendo que, cara, hoje tu vai desenvolver software e talvez as faculdades terão impacto. Falando de educação, mercado de trabalho e IA, o que tu enxerga para os próximos 5, 10 anos desse mercado? Primeiro assim, eu tô louco pra ter um carro autônomo, né? Que deve estar te escutando, te vendo e te ouvindo. Cara, eu não vejo a hora, cara. Eu adoro dirigir tudo, faço trilha. Mas se eu puder ter um carro para poder, durante o deslocamento, ficar pesquisando, fazendo outras coisas, whatever, né? Eu acho que vai ser um avanço absurdo, né? Que a gente vai estar disponível para todos. Segundo, eu acho sim que todas as profissões estão mudando. Esse tempo eu fiz uma palestra e aí falei, cara, todas as profissões estão mudando. Aí uma psicóloga diz, a psicologia não é bem assim. Eu disse, aí pensei na hora ali, vou te dar um exemplo. Tu tem lá uma família, os pais levaram uma criança que está sofrendo bullying na escola. Os pais não conseguiram resolver, levaram para ti, terapeuta especializada no tema. E tu foi lá com teus jogos, né? Não, joguinhos lúdicos, né? Pintura, para tentar se aproximar da criança e capturar a confiança dela para ela se abrir contigo. Então tu vai ficar lá 10 sessões fazendo isso aí. Aí o Rodrigo Cavalheiro é dono de uma empresa de tecnologia e ele cria a Barbie terapeuta. E aí entrega essa Barbie para a criança. E ela leva para casa porque é um boneco e ela vai interagir, o boneco fala, tipo Alexa,
e começa a ficar amigo dela, começa a responder, interagir, óbvio que tudo parametrizados, né, com segurança e tudo. E aí ela está programada para em algum momento falar e capturar dela. Diz, olha, sabe que o Ken me empurrou e eu caí, fez bullying comigo. O que é bullying? Diz, tu nunca te empurraram na escola? Né? E aí a criança, me empurraram mesmo. Pois é, isso é bullying, isso aí tem isso, tem que falar com teus pais, não pode, isso ele está fazendo errado, não sei o quê. Mas ela pode até não falar isso para a criança, mas trazer essa informação para que a terapeuta fale. Tudo isso tu pode parametrizar. Total. E aí eu perguntei para ela, para ti, terapeuta, quem é que vai ter mais sucesso? Tu com o teu método tradicional ou a terapeuta que está usando uma ferramenta dessa para ajudar? E isso está mudando em todas as belo conflito tu causou na palestra. Não, é uma baita analogia, e ela ficou brava. Né, imagina. Mas aí tem a questão de mindset, né, cara? Porque é uma tendência. Ou tu usa a ferramenta e aí tu adapta a ferramenta à tua necessidade, ou tu vai ficar para trás, né, cara? É isso, não tem... Mas aí é a pergunta certa que tu fez para ela. Tu fez a pergunta questionando ela. Que acho que isso a pessoa não sabe fazer. Essa é a maior distância de aproveitar uma boa tecnologia, fazer uma boa pergunta, eu acho, né? Eu acho que as perguntas elas mudam tudo, mas olhando para os próximos anos, cara, nós vamos ver uma revolução absurda, né? Porque hoje tu constrói, né? Tá um amigo lá, a esposa tem um negócio lá de origamis e tal. Cara, ele montou o site dela inteirinho em 9 horas, com pagamento integrado, carrossel, tudo, base de dados, cara. E o cara não é um expert nisso, mas conseguiu com as ferramentas. O que antes era 150 mil básico. Sim, tu ia ficar 2 meses fazendo. 2 meses. Tu pega, por exemplo, conselhos, né? Eu tenho lá, eu peguei lá 10 conselheiros. Jesus Cristo, Einstein. Eu também tenho os meus. Tem lá os meus, o Steve Jobs lá, o conselheiro de inovação. O que vocês fariam nesse caso? Cara, entendeu? Então, todos os C-Level estão fazendo a mesma coisa. Né? Aí não precisa mais de conselheiro, cara, mas eu vivi as coisas, é diferente. Eu passei na tua pele, eu senti a tua dor, eu errei pra cacete, eu fui o cara que mais errou na empresa. Primeiro que eu fui o que mais ficou. E segundo, porque eu tentava de tudo, o tempo inteiro. Não dava aqui, eu ia ali, não dava ali, eu ia lá, ia de novo, errava, não sei o quê. Até num feedback uma vez com o chefe, ele me disse, Cristian, tu é meio teimoso, né? Ele diz, deixa eu te dizer uma coisa. Realmente, teimoso é quando dá errado, né? Mas quando deu certo, tu me chamaria de resiliente? Toma! E é mais ou menos por aí, né? Quando ele deu certo, tu é resiliente. Mas quantas vezes tu erra até fazer acontecer, né? Então eu vejo assim, essa mudança em todas as profissões, como tem acontecido no passado, né? Quando saiu a internet, redes sociais, não sei o quê, hoje tem o coveiro digital. Tu vai lá e contrata o cara ir lá, desativar as redes sociais, capturar tudo, fazer um fechamento lá e consolidar. Uma profissão que não existia. Quem é que pode fazer isso aí? Qualquer um pode fazer. Né? Cris, uma questão... A gente falando enquanto liderança, né, cara? Tu falou um negócio que eu acredito muito. O empreendedor, ele é solitário, né, cara? E é super importante nessa solitude tu buscar ambientes onde tu possa ter pessoas semelhantes a ti ou que já estão em um outro nível, para que tu perceba que não é tão sozinho assim, que tu pode te apoiar em pessoas que podem te ajudar. Tu nessa visão de conselheiro, pensando que tu tem acesso a vários executivos, empresários e empreendedores, o que tu orienta, e aí não é um papo esotérico, mas talvez filosófico, porque filosofia de vida é super importante para quem está empreendendo, porque cada vez mais isso vai ser importante, tendo em vista que tudo é dados e AI, etc. Nessa visão um pouco mais ampla da vida, espiritualizada talvez, o que tu indica para esses empresários, empreendedores, para eles tornarem a jornada um pouco mais facilitada? Não fácil, mas facilitada. Profunda pergunta aí. Eu acho que primeiro do lado assim profissional, né? Tem 4 coisas que distinguem as pessoas que têm mais sucesso profissional em qualquer nível, e isso vale muito para o C-Level também. Primeiro é a tua representatividade.
Eu vejo alguns comitês, algumas diretorias, onde tem diretores que são completamente inexpressivos. Mas eu vejo, às vezes, um diretor, o cara entra, ele senta ali, o cara é autoridade. O cara representa um conhecimento, representa uma posição, um saber que torna ele uma pessoa importante naquele momento. E isso vale para especialistas, isso vale para profissionais de qualquer área. Né? Tu consegue ter. Então, primeiro, tenta ser representativo, tenta ser muito bom em alguma coisa. Segundo, capacidade de persuasão. Tu pode ser muito bom naquilo, mas não saber te comunicar. Total. Não saber te expressar. Então é algo que eu aprendi ao longo dos tempos também, de como que eu me comunico, como que eu interajo com um profissional lá, estagiário, e com o presidente do banco global. Cara, eu tive conversando com todas essas pessoas, né? Mas no fundo é como tu entende de gente, como tu é empático, como que tu captura sinais das pessoas, né? E como tu te torna realmente uma pessoa verdadeira para cada um, né? Então eu procurei em toda a minha vida olhar que as pessoas, às vezes, elas estão no lugar errado. Elas são muito competentes. Então eu sempre usei a máxima do treina, treina, troca. Né? O Bernardinho é treina, troca. Eu treina, troca. Eu dou mais uma chance. Então, cara, bicho, não tá certo aqui, não tá bom ali. 2 feedback, não dá muito, porque senão atrapalha também, desmotiva. Né? Vamos de novo, vamos. Tá, não deu certo, pô, cara, vamos de novo. Aí, no fim, realmente, a pessoa tem que sair e fazer outra coisa. Né? Mas eu acho que é fundamental essa troca, esse feedback. E tu tá disposto a ouvir. Né? Esse dom da escutatória é uma das coisas que mais falta também no C-Level. Bastante, porque o cara status, arrogante, e isso é a primeira coisa que vai te destruindo. Terceiro ponto, é suportar a pressão. Sempre. Porque, cara, não tem como tu fazer um negócio grande sem passar por muitos problemas. Dizem, pressão é um privilégio. Pressão, cara, de tudo que é lado. Eu fui talvez o cara mais pressionado da empresa durante muitos anos. Eu sempre fui 24/7. Eu não desligava. Né? Isso hoje me custou a saúde, me custou uma série de coisas pessoais, mas era o meu momento de carreira. Então eu era 24/7. Natal, Ano Novo, Dia das Mães. Dia dos Pais não, porque pai não ganha presente, então não tinha muito movimento. Não tinha que fazer. Não tinha muito presente, não tinha transação eletrônica. Mas, cara, eu vivia a empresa 24 horas. Tanto que eu olhava pelo movimento dos números, eu já sabia que tinha problema e aonde era. Eu ligava pro NOC e dizia, cara, tá... é verdade, tá acontecendo. Olhava no monitor lá e via. E quarto ponto é tolerar a frustração. Porque, cara, todo Mike Tyson vai um dia encontrar alguém melhor e vai derrubar o cara. Total. E aí não é como, né, o que aconteceu, por que tu caiu, não é como é que eu me levanto de novo. Então, ao longo dessa jornada da empresa, a gente quebrou 2 vezes. Se não fosse o dono, eu continuo acreditando, tá aqui mais uma grana, vamos de novo. Nós quebramos 2 vezes. Por time de mercado, isso pelo louco, market fit, porque as pessoas não eram as melhores, né? Teve uma reunião uma vez que a gente fez, cara, que foi um divisor de águas na empresa. Né? Nós fizemos uma geral no orçamento, cortamos verbas, né? Eu me lembro lá na época o cara de marketing lá, 4 milhões de marketing. É 0. Não, eu preciso para fazer isso. Tu quer fazer campanha? Vai, senta lá no call center e vai atender os telefones. Nós estamos com mais de 1.500 chamados em aberto lá. Resolve aquilo lá primeiro, depois a gente vem falar de marketing. E esse é o ponto, muitas vezes, da empresa. Alguém tem que fazer isso e dizer não, e nós vamos seguir por ali e liderar essa mudança, porque senão morre mesmo. Morre abraçado. Se tudo é prioridade, nada é prioridade, né, cara? Então... Essa arte de dizer não é uma das mais difíceis. Total. Christian, a gente caminha pro fim do episódio. Que baita episódio, que aula, mas tu que vem do mercado financeiro e viveu talvez uma revolução lá atrás, e a gente está vivendo outra nesse mercado e tende a ser acelerado também, mas a gente está num momento, e aí tu pode me corrigir, mas aparentemente onde a população está mais endividada na história aí dentro desse mundo. Como fazer para realmente essa revolução funcionar, porque seguia acelerando, ao mesmo tempo tem tanta gente ficando para trás dentro da vida pessoal e mental e tudo isso que tu trouxe aqui. Qual a tua expectativa para a gente fechar esse episódio
do mercado financeiro a partir de hoje, a partir do Gramado Summit 2026? O mercado financeiro é um dos melhores mercados do mundo, né? Se a gente olha para os Estados Unidos, estava falando dos Estados Unidos ali, as 50 maiores empresas, sei lá, 90% são empresas de tecnologia. Né? Uma empresa ali, uma Microsoft, vale o PIB do Brasil inteiro. Sim. Então, esse tech, ele está dentro de todas as companhias, seja uma empresa de saúde, né, biomedicina, e agora com nano, com computação quântica, né? O que é computação quântica? Eu uso sempre o exemplo do labirinto. Né? 0 e 1 é o digital que nós temos hoje. Né? O labirinto, eu disparo 6 opções diferentes e uma delas vai chegar no caminho e vai encontrar a saída. Isso é computação quântica também. Isso é computação quântica, cara. Então, o que às vezes demorava 10 anos para quebrar uma criptografia, um negócio nós vamos fazer em segundos. Isso vai revolucionar ainda mais os bancos, a forma de... Né? Hoje tu pega já uma gravação, eu edito vídeos ali, eu ponho minha voz, cara, não sou eu falando ali, mas tu já consegue fazer. E cada vez com uma precisão muito mais complexa de tu validar se é verdadeiro ou não é. Então a gente está vivendo momentos difíceis para a indústria financeira no que tange a cibersegurança, a proteção. E os bancos, óbvio, não comentam, mas se tu reduzir um base point ali, vale mais que qualquer projeto de inovação da empresa. Um base point em fraude vale mais que qualquer coisa. Então, esse é um ponto. A tecnologia está presente em todas as operações. Se tu olhar para o Brasil, as maiores empresas são bancos. Né? Total. Mesmo bancos que tiveram fraudes gigantescas recentemente, operando e não consegue muitas vezes distinguir o que está certo e errado naquele processo ali. Então o compliance tem que aumentar, a governança tem que aumentar para que a gente tenha a segurança jurídica, né, desse problema. Instituições públicas têm que melhorar. Nós temos um tema de casa gigante ainda no Brasil. Mas eu acho que iniciativas como essa do Gramado Summit, de espalhar conhecimento, espalhar processos de como vender hoje está muito difícil. Né? O commodity tradicional de vendas, ele ficou para trás. Tá tomando pau. Está disputando preço, RFP ali, morreu. Hoje, se tu não entender de negócio, tu não vai para frente. Total. Negócios e pessoas, né, Cris? E pessoas, se não entender de pessoas e de negócio. E aí, como é que tu ensina um nerd lá que ele tem que entender de gente? Cara, eu não quero falar com ninguém, me dá meu fone de ouvido aqui, também não quero ir em lugar nenhum, quero ficar na minha mesa aqui. Tá bom, ele vai ter um certo grau de influência e vai ter um certo limite também. Porque nada grande tu constrói sozinho. Então, tu quer construir alguma coisa, cara, vai visitar os teus clientes. Vai queimar sola de sapato, barriga no balcão, vai conversar com gente, vai abrir a mindset aqui. E aqui é um bom lugar para isso. Né? Cada quadra aqui eu encontro alguém e a gente fica falando sobre algum tema. Né? Então isso é um ambiente que está fervendo. O Marcos Rossi está de parabéns e vocês também aqui pelo processo aí. Que legal. Cara, tu falou no início, gente melhor que a gente, e que aula. Obrigado, Christian, pelo esse bate-papo. Acho que é para isso que a gente está aqui, para levar conteúdo de qualidade para quem nos assiste. Independente do volume, a gente entrega para quem realmente quer prosperar, quer levar o negócio para outro nível, e a gente está construindo essa caminhada aí junto, comunicando e AGS. Estamos juntos, cara. Meu irmão, primeiro, obrigado pela participação. Quem não sabe, além de toda a jornada, o Cris, ele também é um ótimo cozinheiro. Então, quem seguir as redes vai ver parmegiana, vai ver paeja. Então o homem é uma máquina de vencer e a gente sempre traz gente aqui para contribuir nessa jornada. Meus caros, fica aí os nossos contatos. Cris, considerações finais e como o pessoal te acha, e se tem alguma programação aberta na Mais Pra Ti ou outra que tu queira comunicar aqui. maisprati.com.br, mais escrito, né, prati.com.br. Ali vocês podem acessar também pelas redes sociais. O meu Instagram é cavalheiro.christian, então bem fácil também. À disposição aí para trocar ideias, bem tranquilo. Eu acho assim, a gente falou bastante
de robótica aqui, de gente, de tudo, né? Tem uma questão que é viver em comunhão, né? E eu acho que com as novas gerações isso está mais difícil, né? E aí a gente olha assim, um X tem que fazer o outro. Não, nós estamos tendo que nos adaptar. Vocês aqui são Y, né? A gente se deu muito bem. Né? Agora o Z, às vezes tu pede com jeito, ele não faz. Tu manda, ele também não faz. Então, e aí ele fica enquanto tá bom, daqui a pouco ele já troca de empresa. Então, e as gerações que estão vindo na sequência, que é mais nativo digital, que já nasce com o celular e o chat GPT desde nenê, ele nunca viveu algo fora disso. Então, nós temos que nos adaptar e saber como introduzir ele nesse novo mundo e como que nós vamos perpetuar essas gerações, né? Para que esse é o segredo da humanidade, né? Como que a geração alfa, a geração beta, geração Covid, né? Que não conhecia cachorro, ficou 2 anos sem tocar numa outra criança, num outro cachorro. Então nós temos uma responsabilidade com as próximas gerações aí. São novos tempos, né, novos tempos, e se adaptar, acho que é a grande receita, independente da tecnologia ou da relação humana, tá junto para crescer junto. E é isso que a gente faz aqui. Cara, que aula! Seguimos a nossa caminhada por aqui e pela jornada aí da vida. Tu que ficou até o fim, curte, compartilha, faz esse episódio andar, que é para isso que a gente tá aqui, para levar conteúdo bom para vocês. E a gente volta com mais episódio aí na frente. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, abraço.